é a carta 2 de Copas. É difícil você esgotar os significados, a simbologia do 2 de Copas. E ao tirá-la, alguns pontos vieram à minha mente para compartilhar com vocês. A questão da cumplicidade, do que podemos ofertar e compartilhar com o outro. Eu percebi como que essa carta está em sintonia com tudo que foi falado no vídeo número 50 de um curso em milagres. Essa carta nos mostra a importância de compartilharmos. E não é compartilhar qualquer coisa, é compartilhar bons sentimentos, compartilhar alegria, compartilhar a vitória. Veja que ambas as personagens da carta, elas estão com uma coroa de frutos, uma coroa de louro representando a vitória. Que possamos compartilhar os nossos frutos, a nossa vitória, a nossa identidade. Que essa semana seja uma semana para compartilharmos bons sentimentos, que possamos compartilhar a identidade divina. O outro é a imagem de Deus, assim como eu sou. Veja, a leitura que faço do tarô é uma leitura com bases no ensinamento de um curso em milagres. Então, embora essa carta ela mostre dois, na verdade, quando eu me uno com o outro, nós somos um. Nessa carta temos o símbolo do caduceu, aqui no meio, né? Tem um bastão, duas cobras entrelaçadas e as asas aladas aqui é o símbolo de Hermes ou Mercúrio. Também eu achei interessante porque é o símbolo da pedagogia. Muitas pessoas acreditam que a pedagogia, o símbolo é a coruja, mas não é. O símbolo é o caduceu. É um símbolo que fala da ciência, do conhecimento, da parceria. Muitas ciências usam esse símbolo do caduceu. E é bem interessante como a gente percebe que tem a cobra da direita e a cobra da esquerda, mostrando a dualidade. E não é que vamos fugir da dualidade, mas a gente pode escolher a não dualidade, que é a visão de um curso em milagre. E a não dualidade representa esse bastão que está aqui no centro, o bastão, até conhecido como bastão de Abraão. Esse bastão representa o caminho do meio. É o caminho mais estreito, é o caminho que leva a Deus. Então, que possamos, nessa semana, transformar os nossos relacionamentos especiais em relacionamentos santos, porque eu compartilho com o outro a identidade divina. Que possamos escolher o caminho do meio, que possamos não julgar com a nossa visão separada, nosso sistema egóico, mas entregar o julgamento ao eu superior que tudo vê. Que possamos olhar com os olhos de Cristo, ouvir com os ouvidos de Cristo, pensar com a mente de Cristo. O que eu vou compartilhar com o outro? Compartilhe a lei do amor. O que eu dou, eu recebo. E ao tirar essa carta, eu me lembrei de uma situação, quero compartilhar com vocês, acredito que possa conversar com muitas pessoas. Não compartilhe todos os seus sentimentos, suas histórias com as pessoas. Prefira compartilhar, sim, o amor, a paz, boas histórias. Muitas vezes a gente quer desabafar com pessoas que a gente ama, que a gente confia. Mas, sabe o que acontece? Por mais que outra pessoa seja madura, a outra pessoa vai acabar comprando a nossa dor. Quando a gente compartilha muitas nossas histórias e aflições com o outro acaba se vendo na nossa dor, comprando a nossa dor. E isso aconteceu comigo. Eu fui contando, compartilhando algumas aflições, algumas dores a duas pessoas que eu gosto, que eu amo e que eu confio muito. Essas pessoas compraram a minha dor. E quando elas se viram numa situação em que estava envolvida a pessoa que eu estava compartilhando as dores que eu vivenciava com ela, elas parece que descontaram tudo aquilo que eu não fiz, tudo aquilo que eu não falei, elas explodiram para outra pessoa que estava envolvida, comprando a dor.
E essa terceira pessoa de quem eu falei, até hoje tem aflição, tem agonia, não perdoa. E eu falei, não, mas as pessoas não têm culpa, fui eu que fui nutrindo, fui eu que fui falando. E na verdade essas pessoas quiseram me defender. Veja como que as pessoas compram a nossa dor. Por isso que é importante pensar. Hoje, eu não gosto de falar das minhas aflições e minhas dores para as pessoas. Não. Eu prefiro compartilhar as minhas dores e minhas aflições em minhas orações, em minhas preces, conversar com o meu eu superior. É lógico que há casos em que as pessoas precisam de uma terapeuta, de um psicólogo, de um psiquiatra. Aí sim, né, um olhar diferente, um olhar profissional, a pessoa vai saber lidar com as informações que falarmos. Então, o que eu falo para você? Pense bem com quem você vai compartilhar suas dores, suas aflições. Porque muitas vezes você vai contaminar outra pessoa a ficar com as suas dores. E também o inverso acontece. Muitas vezes as pessoas vêm falar de uma terceira pessoa e ela fala na perspectiva dela. E muitas vezes a gente vai comprar a raiva do outro, a decepção com o outro. E a nossa relação com essa outra pessoa pode ser diferente, não pode ser que não seja igual. São experiências diferentes. Então, não dá pra gente julgar por uma perspectiva. A gente pode ouvir, acalentar, mas sempre lembrar que existe um outro nessa história, que o outro também é filho de Deus. E a nossa visão limitada, egóica, separada, não consegue fazer uma avaliação justa. O julgamento não é nosso, o julgamento é do todo. Muitas vezes, quando sai a carta do julgamento, olha aqui, a carta do julgamento ou a carta da justiça. Calma, a justiça, ela compreende um quadro do todo, maior. E muitas vezes não temos noção de todos os eventos, de todas as situações. E achamos que a vida foi injusta. Mas não é. Nós que somos limitados nesse corpo. É por isso da importância do alinhamento. É por isso da importância de lembrarmos quem eu sou, quem o outro é. Então, que compartilhamos essa semana? A lei do amor. Compartilhamos as coisas boas, a cumplicidade. Para toda carta, eu gosto de fazer um encarte que traz uma ilustração. São ilustrações feitas por uma artista chamada Alex. Preto e branco, que eu gosto de ver alguns detalhes que muitas vezes as cores ofuscam. E aqui eu trago algumas palavras-chave dessa carta 2 de copas, né? O que podemos aproveitar dessa carta? Aproveitar esse momento de fazer conexões, parcerias, honrar, respeitar, harmonizar e cooperar. Então, esteja nessa semana nessa vibe de fazer conexões, parceria, de ser um elemento cooperador, de trabalhar com a nossa autoestima. O 2 de copas, o naipe de copas representa o elemento água. A água está relacionada diretamente com as emoções. E também tem um outro lado, né? É uma carta que também nos chama a atenção para observar o desequilíbrio, a desconexão. Onde tem desequilíbrio é porque em algum momento esquecemos de quem realmente somos, dessa conexão direta com o divino. E para cada carta eu gosto de, ou eu elaboro uma frase, ou eu seleciono uma frase bíblica para representá-la. E o 2 de copas eu vejo muito bem representada pela seguinte frase, ou melhor, versículo de Mateus 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Fala se não combina muito com essa carta. 2 de ouros, né? Que possamos nos reunir com o outro e lembrar do caminho do meio, do caminho divino, do caminho que nos conecta, que nos integra, a não dualidade, a unicidade. Eu e o Pai somos um. Eu e o outro somos extensão do Pai. Tenha uma semana abençoada. Um abraço, Valéria Hora.